Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é o nosso último episódio dessa série em especial, a homenagem especial a Jesus, em que falamos nos proximidades dos dias de Natal, relembrando a figura do nosso querido Jesus, da sua vida, da sua passagem aqui pela terra, pelos ensinos que deixou, pelos exemplos que deu, pelos convites que nos fez, pelo tanto que cuidou, que acolheu, que estimulou, que educou as pessoas que tiveram a oportunidade de passarem pelo seu caminho durante sua permanência na Terra. Para o dia de hoje, para o nosso encontro de hoje, eu começo trazendo Amélia Rodrigues, que é essa poetisa das passagens evangélicas, que nos oferece sempre acréscimos, detalhes que ela colhe nos arquivos do plano espiritual e nos oferece, pela misericórdia divina, pela bondade de Jesus, que nos permite receber um pouco mais do contexto, dos acontecimentos daqueles dias tão queridos, tão especiais para o coração de um cristão. Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, ela nos conta um pouquinho a respeito dessa contextualização dos tempos em que Jesus viveu. Como era a religiosidade, como era a religião em que Jesus nasceu, porque Jesus esteve ali. Ele não compactuou com os rituais, com a ritualística, mas ele veio dentro dessa lei, dentro dos preceitos, dentro das sagradas escrituras dos hebreus, judeus. E existia ali, então, figuras específicas, cargos, funções religiosas e também de povos que viviam ali. A gente escuta nas sagradas escrituras e depois nos evangelhos referências a essas etnias ou a esses grupos ou a esses cargos e funções. E Amélia Rodrigues, nesse texto que está lá Até o Fim dos Tempos, ela nos traz um pouquinho uma ideia melhor de cada um dessas personagens que a gente costuma encontrar nos trechos evangélicos, do Evangelho. Então ela fala primeiro sobre os fariseus. E o que é interessante? A gente fazer uma analogia com os dias de hoje. Essa é a minha proposta. Nós não estamos lá há 2000 e poucos anos, né? Nós não sabemos o que era viver, quem eram aquelas pessoas, o que faziam. Mas a gente percebe que, mesmo que depois de um tempo grande, distante daqueles dias, a gente tem a impressão que mudam-se os nomes, os rótulos, os endereços, mas a gente continua percebendo as mesmas personagens, os mesmos estilos de vida, os mesmos comportamentos. E é triste, porque a gente tem a sensação de que passou tanto tempo e a gente continua mais ou menos no mesmo lugar. Mas não, a gente sabe que muita coisa evoluiu, nós tomamos consciência de muitos outros aspectos das leis divinas. Mas vamos mergulhar então em Amélia Rodrigues. Primeiro ela vai falar sobre os fariseus. E esses fariseus é como se hoje a gente estivesse falando sobre a persona do religioso. O que seria a persona do religioso? Seria a pessoa que se diz religiosa, mas na verdade grande peso da sua religião está simplesmente numa máscara que ela veste. Como se a gente vestisse a capa do religioso. Como se a gente saísse de casa vestidos como religiosos. Eu pego minha Bíblia, meu Evangelho segundo o Espiritismo, eu me coloco apresentando como um religioso, mas é isso que eu sou. Em termos de religiosidade, eu não sou muito mais do que a aparência que eu ofereço. Eu sou muito religioso da boca para fora.
E Jesus declarava muito: sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Jesus vivia denunciando, não no sentido de acusar, mas de um chacoalhão de acorda. Que adianta? Você fica com desencargo de consciência porque frequenta o espiritismo toda semana, porque participa do grupo de estudos, porque vai para o templo, para a igreja, porque confessa. E depois a gente vê você no dia a dia e você não faz questão de trazer um pingo dos ensinos para dentro, para a vivência, para o sentimento. Então é um religioso de aparência, de cartilha. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. No entanto, não perdoa, não estende a mão, não ajuda, não acolhe, rotula, condena, tem preconceito. Então, que religiosidade seria essa? Então, o fariseu, ele tem essa... É como se hoje fosse a pessoa que tem a persona de religioso. Não necessariamente é religioso no sentido de praticar a ligação com Deus, de trazer o Cristo dentro. É muito mais uma forma, uma aparência. Então ela diz: fizeram-se adversários naturais dos saduceus. Daqui a pouco a gente vai ver quem seriam esses saduceus. Tinha uma rixa ali, né? Em tentativas incessantes para impor-lhes as leis e os profetas, mergulhando no mais absurdo formalismo. É um formalismo religioso. Ah, isso não pode, aquilo é pecado, aquilo... Mas não sabe lá dentro o que significa. É só uma cartilha que vem sendo seguida, em detrimento dos conteúdos morais. Porque eu fico falando de religião, mas eu não sou moralizado. Como é que eu posso ser religioso sem ser moralizado, sem me moralizar? Mascarando-se com uma pureza irreal e sustentando lutas de morte contra aqueles que lhes opunham ou que simplesmente não lhes fossem simpáticos. Então, quantas vezes a gente viu essa figura da persona do religioso, que se dizia cristão e perseguia outros e mandava matar e prendia e torturava? A gente viu movimentos, Inquisição e outros movimentos de perseguição. Como é que eu posso ser cristão e mandar matar só porque o outro não pensa igual a mim? Isso não é Cristo. Atulhados de pergaminhos amarelecidos que consultavam a miúde, exigiam o cumprimento de todos os artigos, usando artimanhas e sofismas hábeis, né? Uma língua bem ardilosa, manipuladora, que envolviam o poder dominante, que o evitava com mal disfarçado sarcasmo. A aparência. Então, fariseu é da aparência. A aparência cuidadosamente preservada tornava-os distinguidos por onde quer que se apresentassem. Por quê? Porque apareciam com a pompa do religioso. Você distingue ele lá do outro lado da rua, de tanto que brilhava, de tanta aparência exuberante. Sempre acusando, discutindo, perseguindo com falsa superioridade, porque o que é superior não acusa, não tem preconceito e não condena. Com falsa superioridade e rigor discriminatório. Então, eles tinham essa impressão de religiosos, essa persona, essa máscara, essa aparência. Pareciam bons porque eram os representantes de Deus na terra, eram os detentores das Sagradas Escrituras, eram os mensageiros da palavra de Jesus, exigiam a correta e rígida observância dos mandamentos. E vamos lembrar que os mandamentos que eles tinham lá de Moisés eram mandamentos... Tinha os 10 mandamentos, que eram praticamente a lei toda, né? Que é o respeito, a honra, o não matar, o não roubar, a ética, a moral. Mas Moisés também a esses 10 acrescentou outros 600, que eram leis como se fosse do legislador, do administrador do povo. Mas eles entendiam tudo como uma única coisa. Tudo isso era mensagem de Deus. Então eles exigiam à risca, as observâncias daquele conjunto enorme de leis, né? Como fazem até hoje. Então, fariseus seriam esses. A gente fala assim, os hipócritas, porque Jesus falava: ai de vós hipócritas, que consomem as casas das viúvas em vãs preces, ai de vós hipócritas, a todo momento. Jesus denunciando que a aparência de uma coisa e a vivência de outra.
na parábola do bom samaritano, porque eles passaram e não estenderam a mão para o que necessitava. Então, fariseu, sinônimo de persona de religioso. Depois, a gente vê, ela traz também os saduceus. Os saduceus, a gente vai associar com os dias de hoje como se eles fossem os materialistas, né? É religioso, mas é uma religião como se a religião fosse da terra. Então eu fico preocupado com as coisas daqui. É uma religião feita para governar a vida na terra, a sociedade material. Então não tinha não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam não tinham um olhar para o que transcende a matéria. Então, Amélia Rodrigues fala, aliando-se ao poder de Roma, não aceitavam a imortalidade da alma nem a justiça divina, tornando-se epicuristas e gozadores. Ou seja, vivia para a vida de hoje, né? Para a vida, para os prazeres mundanos e passageiros, que se compraziam em desfrutar ao máximo dos despojos que a águia devoradora lhes deixava na sua condição de hienas do seu próprio povo. Por que Amélia está dizendo isso? Porque tinha o dominador, que eram os romanos. Os romanos vinham como essas águias devoradoras, e elas usavam os representantes do povo ali de Israel, da época do lugar onde Jesus vivia. Eles ficavam como se fossem co-governadores, eles tinham certas facilidades, né? Então, por isso que ela diz, vinham a águia devoradora e deixava para eles hienas, né? O espólio. Então, eles eram hienas do seu próprio povo. Ou seja, eles compactuavam de certa forma, até porque não tinha muita opção, porque senão Roma os devoraria e os eliminaria. Então eles aceitaram ficar, dando dízimo para Roma, né, dando a sua parte, parcela dos impostos romanos. Por isso que Amélia Rodrigues traz como essa hiena do seu próprio povo. Helenizados, homisiavam-se na cultura grega para subestimar as revelações espirituais do povo eleito, chafurdando a sensibilidade e nudez pudor. Helenizados no sentido de que eles eram muito gregos. Então o grego tem essa questão da filosofia, da razão, do olhar mais lógico e mais material. Eles não tinham muito as vivências espirituais, a mística religiosa, né? Por exemplo, os essênios, que viviam com essas experiências de ascensão espiritual, eles não. Então é como se hoje fossem os materialistas. A vida é essa só, vamos aproveitar o máximo, vamos desfrutar o melhor, vamos atrás das coisas que nos dão os prazeres, a matéria. Esses eram os saduceus. E eles se envolviam tanto na política quanto nas questões religiosas. Eles usavam mais a lógica e não davam tanta importância às cartilhas religiosas. Era uma mentalidade mais prática, não acreditavam em anjo e demônio, e eles transgrediam seus valores para manter sua posição. Identificado com as coisas da terra, poder, riqueza, facilidades, prazeres, a vida é essa só. Então não se dedicavam muito às experiências que transcendiam a matéria. Esses eram os saduceus. Então, nós não temos isso hoje em dia? Os fariseus, aqueles que se dizem religiosos, mas não vai muito longe essa religiosidade, é mais na aparência. Os fariseus. Os saduceus, os materialistas. A vida é essa, vamos desfrutar ao máximo, tô correndo atrás do que é mais fácil, mais prático e mais gostoso da gente fazer. Tinha também os zelotes, que hoje a gente poderia dizer que são os religiosos fanáticos. Esses que passaram dos limites, perderam a capacidade do bom senso, da razão, da ponderação e do equilíbrio, e aí caem numa polarização que é prejudicial. Então é um religioso, que nem a gente diz que manda matar, como assim? É fanático. Então os zelotes, segundo Amélia Rodrigues, ela diz: na confluência dessa descabida luta, eram os mais exaltados e erguiam a bandeira do fanatismo destemido e perverso, sanguinários e indiferentes a tudo mais,
sempre dispostos a exigir o cumprimento do mínimo dispositivo da lei antiga. Sabe esse que vai perseguindo? E se ele pega você fazendo uma coisa que não está na lei, ele não tem problema nenhum em te condenar, te torturar e te matar? Essa mentalidade. Hoje em dia eu te excluo, eu te cancelo, eu faço campanha contra você, eu te boicoto nas redes sociais, porque eu vi você fazendo uma coisa que não deveria, como se eu fosse um espírito perfeito. Então é esse que fica olhando, apontando o dedo para os outros sem olhar para si mesmo, né? Então é um fanatismo. Filhos espúrios do farisaísmo, quer dizer, venham lá dos fariseus, né? Os zelotes uniam-se aos fariseus na batalha sem limite da perseguição aos gentios, aos não hebreus, aos helenizantes e a todos aqueles que pretendiam desvirtuar a nação e confundir as leis. Então, os fariseus eram esses religiosos de aparência, de ritual, de poder, de vestes, de serem representantes de Deus. Os zelotes eram os fariseus fanáticos, perseguidores e sanguinários, se fosse preciso. Não aceitavam ninguém. Se você não fosse um deles, você merecia ser exterminado. Só quem fosse da religião deles é que merecia estar na terra. E a gente vê isso hoje, ainda hoje, infelizmente, né? Desvirtuar, fossem arbitrários, então vou retomar aqui, aos helenizantes, a todos aqueles que pretendiam desvirtuar a nação e confundir as leis, fossem reis arbitrários como Herodes, ou procuradores tais como Marcos Ambívio, Copônio, Ânio Rufo e outros, agora representados no abominável Pôncio Pilatos. Então esses zelotes, ele vem de um zelo por Deus, zelotes, zelo por Deus, olha que bonito, mas é um zelo que se perdeu, que adoeceu, que exagerou de um tanto que de zelo passa a não ter mais nada. Em vez de zelar por Deus, eles passam a ser perseguidores em nome de Deus. Como se Deus elegesse alguém para ser perseguidor do outro filho, que todos somos irmãos perante Deus, né? Mas então seriam esses fanáticos nacionalistas. Os zelotes seriam esses fanáticos achando que só eles que eram bons e todos os outros que pensavam contrários mereciam ser perseguidos e até mortos. Então, o fariseu que ficou doente em termos de fanatismo, perseguidor, é o zelote. Temos também os publicanos, que hoje a gente poderia dizer corruptos também, assim, né? E em todos os lugares a gente vê essa corrupção, que é a ganância pelas coisas da terra a qualquer custo. As ideias maquiavélicas, lá do Príncipe de Maquiavel, os fins justificam os meios. Apesar de não estar escrita essa frase no livro, o Príncipe de Maquiavel, o pensamento é esse. Vale manipular o povo ignorante, vale manter o povo na ignorância, para que eu, pelo meu poder, já que eu sou melhor do que todo mundo, eu possa governar sem que eles me atazanem, sem que eles me critiquem. Porque se esse povo começar a aprender a pensar, concorda que ele não vai começar a me criticar, vai começar a me questionar, então vou manter todo mundo adormecido lá, a gente dá coisas que eles gostam para que a gente nunca perca o poder. Mais ou menos esse é o pensamento, né? Então esses corruptos eram os publicanos, tidos como publicanos. Vamos pensar que de tudo isso que a gente está trazendo, não dá para generalizar. Será que não tinha um zelote de bom senso? Provavelmente tinha. Será que não tinha um fariseu de verdade religioso? Provavelmente tinha. Será que não tinha um publicano que não era corrupto? Muito provavelmente tinha. Mas em linhas gerais, quando Jesus dizia essas expressões, era mais ou menos disso que ele estava dizendo. Então Amélia Rodrigues diz, ao mesmo tempo, porque os impostos deveriam ser recolhidos para que César pudesse desfrutar do poder do imperador, conquistando no campo de batalha, onde pereceram através dos séculos recentes milhões de vidas, os publicanos eram combatidos com todas as forças e isolados do relacionamento social, no qual todas as portas se lhe fechavam com absoluto desdém. Porque as pessoas tinham raiva, porque eram eles que colhiam os impostos. Puxa, você é do meu povo e você vem pegar impostos meus, eu estou passando fome e você vai levar embora a comida minha para dar para César? Só que assim, se eles não fizessem isso, outros iriam fazer. E qual a opção que tinha? César, você não quer dar o seu imposto? Tudo bem, eu te mato e fico com tudo que é seu.
Então é difícil a gente julgar, mas eles eram as pessoas que acabavam fazendo essa requisição dos impostos. E numa dessa, muitas vezes eles se corrompiam. Então eles pegavam de alguém para mandar para César, mas ficavam com um pouco para si mesmos, né? Então eles tiraram proveito da posição que ocupavam, acabavam manipulando relatórios, eram espertos, interesseiros, negociantes, muitas vezes eles corrompiam. Falava para César que ia pegar do povo para dar para César, mas ficava um pouco para si. Falava que César pediu mais, mas na verdade César tinha pedido menos, mas era um tanto que era para ele, né? Era um pedágio. E essa mentalidade triste que ainda tem até hoje, né? Mateus parece ter sido publicano, né? E Zaqueu parece ter sido salvo nas palavras de Jesus. Teoricamente, parece que tanto Mateus quanto Zaqueu eram publicanos. Então, por isso que a gente diz, não eram todos os cobradores de impostos que eram corruptos. Muitos faziam certinho a sua obrigação e não enriqueceram mais do que era legal para a situação de então. Mas para a gente, em linhas gerais, ele vai ser o estereótipo. A gente está trazendo isso nesse sentido de estudo. Não estamos julgando pessoas. Estamos imaginando os estilos de comportamentos predominantes lá, tentando aprender com isso, inclusive hoje. Então, esses publicanos é como se a gente estivesse falando dos cobradores de impostos, dos corruptos que ganhavam dinheiro em cima daquela situação que estava vigente. Nós temos também, Amélia Rodrigues fala sobre os essênios, que eram aqueles eremitas, que se recolhiam da sociedade, ficavam à margem da sociedade, moravam fora da sociedade, das comunidades, porque eles viviam de práticas espiritualistas. De um lado era bom porque não estavam identificados com a matéria, de outro lado também a gente pode questionar porque também estavam polarizados. O Evangelho segundo o Espiritismo fala cuidar do corpo e do espírito, equilibre os dois. O Livro dos Espíritos fala na questão que Kardec pergunta sobre o voto de insulamento: posso me recolher da sociedade e morar lá no alto do monte sozinho, como um eremita? E os Espíritos respondem: então, porque você foi para a Terra. Você foi para a Terra para lidar com as diferenças, para negociar com pessoas diferentes de você, para aprender a ser flexível, para experimentar coisas que você não experimentaria se estivesse sozinho. Então, de um lado, esses essênios, eles eram mais espiritualizados, de outro, parecia que eles estavam alienados no mundo deles, recolhidos, sem participar da sociedade para aprender a superar os próprios vícios lidando com a sociedade. Então, Amélia Rodrigues diz: passando serenos nesse conflito de paixões desconcertantes, havia os essênios, estranhos habitantes das montanhas às margens do Mar Morto, que pregavam a abstinência aos vícios de qualquer natureza, a indulgência, o arrependimento, o jejum, a oração, os flagícios como forma de libertação dos desejos, a reencarnação, olha que interessante, como meio eficiente para a evolução do espírito. Eram humildes, mansos, sábios, pacificadores, nunca se envolvendo nas disputas de sabor farisaico nem político-religioso. Então a gente fala assim: eu queria ser um desses, queria estar lá nesse meio. Tinha esse lado que era muito identificado com a espiritualidade, que não tinha nada de apego à matéria, mas fica essa questão de que enquanto estava fervendo lá as comunidades, Jesus sendo perseguido, os essênios estavam lá, tomando banho de purificação, jejuando, orando. Muito lindo isso, mas tem também essa questão que acabava sendo um voto de insulamento, que segundo o Livro dos Espíritos não é a melhor forma da gente evoluir na Terra, a gente se afastar, né? Então, mais vale essa história de que eles acreditavam na cura pelas mãos. Conta que alguns, por exemplo, Paulo, pode ser que Paulo tenha se recolhido, o próprio Jesus quando esteve no deserto, pode ser que ele tenha passado por essas comunidades, né? Então bate muito com o que Jesus ensinou. Eram vegetarianos, celibatários, faziam esses rituais de purificação, eram também chamados de narizeus por causa do voto de Nazarita, enfim, praticava o batismo. Então vamos lembrar, João Batista veio lá dos essênios, né?
e acreditavam na natureza, que a natureza era o templo de Deus. Olha que bonito, ao invés de estar dentro de um templo de pedra, a igreja deles era a própria natureza. Mas a gente fica com essa questão, mas percebe que já está melhorando a história, né? Então esses eram os essênios, os eremitas. E aí nós temos também os gentios, como se a gente fosse, fiquei tentando imaginar uma palavra para a gente representar hoje, tem algo de primitivo. A gente aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, a gente costuma falar, eu sou caipira. O que eu estou querendo dizer que eu sou caipira? Quer dizer que eu sou mais da fazenda, da roça, quer dizer que eu não me identifico muito com o movimento das grandes cidades, quer dizer que eu não entendo muito dessa etapa mais civilizatória, eu gosto mais de ficar com as coisas mais antigas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, esses gentios, eles tinham um pouco disso. Eles viviam um pouco mais atrasados em termos de costumes civilizatórios, em termos de urbanismo. Eles estavam mais à margem disso. Então, Amélia Rodrigues diz, nas diferenças existentes no povo hebreu, havia também a presença dos gentios, que eram todos aqueles não-judeus, que vinham de regiões distantes, eram os estrangeiros, não eram muito bem vistos, não. Eram os estrangeiros, eles tentavam se mesclar na sociedade, nessa sociedade confusa, mas eram tidos como inferiores. Então, se a gente vai para uma cidade grande e você não sabe muito bem como funcionam as coisas, talvez alguém disse, Cris, que caipira que você é? Pode ser que eu seja mesmo vista como estrangeira, porque dá para ver que eu não pertenço àquele lugar tão civilizado, né? Então, tinha um outro lado também que era questionado, que eles adoravam estátuas. Então, por isso que eles... vocês são atrasados, porque já foi a época do culto às estátuas, né? Hoje a gente já tem o Deus único. Eles alimentavam-se de carne proibida, comiam lá o tal do porco e outras carnes. Nunca seguiam as prescrições de leis do respeito do sábado. Então, sábado para eles era um dia normal. Tudo isso, e ainda eram considerados que se entregavam à luxúria. Então imagina, eram vistos como inferiores. Vocês não honram o sábado, se alimentam de carne proibida, se entregam à luxúria. Vocês são atrasados, vocês estão primitivos. Então eu trouxe essa expressão, uma coisa mais primitiva, né? Então eram esses meio que pagãos, não civilizados, tinham muitos, estavam tentando entrar, mas os judeus não os aceitavam, achavam que eles eram imundos. Então esses eram os gentios, eram os estrangeiros, os caipiras, os primitivos, os atrasados, aqueles que ainda não estavam totalmente voltados para a prática daquelas leis rígidas, farisaicas. Então os gentios seriam os primitivos. E por fim, os galileus. Os galileus seria como para a gente hoje, talvez, os cristãos. A gente hoje se identificaria. Quer ver o que Amélia Rodrigues falam? Eram subestimados porque os valores que eles tinham não eram os valores da moda. Por exemplo, hoje, se uma pessoa fala assim, quais são os seus valores, né? O que você valoriza na vida? Eu valorizo a vida simples. Eu valorizo lugares sem muita gente. Eu valorizo o meu momento de prazer em contato com a natureza. Aí a gente vai olhar as redes sociais com essa correria, com esse monte de coisas, né? Fama, dinheiro, poder, balada. E aí parece que não combina. Então, é mais ou menos isso. Os galileus, eles eram subestimados porque eles eram essa gente simples, que não sabe aproveitar a vida. Você não sabe aproveitar a vida? Com tanta coisa que tem para fazer, você fica aí embaixo de uma árvore lendo. Será que existe gente ainda que fica embaixo da árvore lendo? Eu fico me questionando, porque parece que isso virou assim, piada, né, hoje. Então, é mais ou menos isso. Os galileus, eles eram vistos como esse que hoje você está falando assim, que seu filho gosta de fazer. Meu filho adora sentar embaixo de uma árvore para ler. Vocês conhecem alguém que o filho de hoje faça isso? Então, e aí quando fala, que esquisito, hein? Será que ele está bem? Então, os galileus eram esses, que as pessoas dizem, será que eles estão bem? Estranhos, né? Então, eram subestimados face aos muitos dialetos e crenças que espalhavam nas suas terras,
procedentes de outros povos que por ali passavam ou que se alojavam nos seus sítios verdejantes, provindos de outros lugares. Eles eram adeptos à diversidade. Ai, de onde você está vindo não interessa, vem cá, eu te acolho na minha casa, eu quero conhecer as suas crenças, eu quero conhecer o que você pensa sobre a vida, né? Então eles circulavam, não tinha essa coisa de você não pertence ao meu grupo religioso ou étnico, então você não entra na minha casa. Não, eles valorizavam as diferenças culturais, territoriais, geográficas. Eram normalmente gente simples, trabalhadores da terra, pescadores, mercadores, sem grande destaque cultural, embora amassem ao Deus único, fielmente e procurassem seguir a lei e a tradição. Não se imiscuíam nas discussões filosóficas, para eles não lhe interessavam, nem nas disputas pelas posições de destaque político, religioso, social. Eles não queriam cargo, poder. Eles não queriam dominar, eles não queriam ser o senhor de nada. Gente simples, devotada ao Deus único, em contato com a natureza, sem muita cultura, eram mais ignorantes no sentido cognitivo, intelectual. Viviam relativamente felizes, conforme as possibilidades que desfrutavam. Bom, então a gente fez aqui essa pequena introdução, que não foi pequena, foi longa até, mas para a gente contextualizar Jesus. A gente está falando do Natal, a gente está falando da vida de Jesus e de repente é interessante a gente relembrar a história de vida do nosso mestre querido, pensando o que ele encontrou aqui, quando ele viveu na terra, por onde ele passou. Ele encontrou o fariseu, que é aquele que aparecia pomposo como representante de Deus na terra, mas que não se misturava, que não colaborava com o que caía no caminho, que mandava perseguir, condenar, como fez com o próprio Jesus. Então ele encontrou esse fariseu, que foi quem os condenou, Caifás, Anás, e quem os condenou. De outro lado tinha os saduceus, preocupados em viver a vida boa, os materialistas, os práticos, os utilitaristas, como se fossem esses políticos, né, que queriam desfrutar do que tinha poder ali. Depois tinha os zelotes, que eram esses fanáticos perseguidores, que quem não fizesse o que eles achavam que deveria fazer não merecia viver. Nós tínhamos os publicanos, que eram os espertos, interesseiros, os corruptos, os que conseguiam ganhar dinheiro com toda aquela confusão. Nós tínhamos os essênios que viviam lá às margens das comunidades, nos seus rituais de purificação. Os gentios, que eram esses não civilizados, os pagãos, né, os imundos, esse povo simples. Ou seja, esses estrangeiros, e depois o povo simples, que eram os galileus, que eram monoteístas e mais ignorantes, porque não tinham poder nem grandes culturas. Era aí que Jesus viveu, passeou, transitou. E aí agora a gente vai lá para Joana de Ângeles, e eu trouxe três livros dela hoje. Primeiro, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 6. Vida, Desafios e Soluções, capítulo 6, e Joana diz: a humanidade, em geral, vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. A consciência de sono predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões do prazer imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para emoções libertadoras. Por que eu selecionei esse trecho? Porque se a gente fosse perguntar hoje, e aí, Cris, será que você é um fariseu? Parece religiosa, mas não é? Um saduceu, que vive prestando atenção nas coisas daqui, porque é isso que te interessa? Será que você é um zelote, fanática, que vive perseguindo e condenando quem pensa diferente de você? Será que você é uma publicana que utiliza as manipulações para ter ganho próprio, em seu próprio benefício? Será que você é uma essênia que vive afastada do mundo para não se perder e vive contemplando, mas não lidando com a matéria? Ou você pode ser um gentil, que é um estrangeiro que está chegando
mas que tem práticas tão diferentes e está ainda identificado também com o paganismo, com os deuses múltiplos, ou você é um Galileu, que é uma pessoa mais simples, monoteísta, não tem grandes sabedorias, mas aquilo que sabe pratica, né? Quem é você? E aí Joana fala que a maioria de nós, na verdade, nem sabe, nem é capaz de saber se a gente é mais uma coisa ou outra. Porque a gente ainda vive nessa consciência de sono. A gente não se conhece o suficiente. É óbvio que quando eu fiz essa lista, vocês já falaram, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Eu acho que grande da maioria vai falar, eu combino com o Galileu. Que delícia, né? Todo mundo quer ser Galileu. Porque a gente nega. A gente nega nosso lado hipócrita, a gente nega nosso lado materialista, a gente nega nosso lado fanático. Percebe que na nossa sociedade polarizada, a polarização é fanatismo. E os dois lados não se veem como fanáticos. Um acusa o outro. Então ninguém é fanático. Será que não é todo mundo fanático? Quanto que a gente tem de publicano interesseiro, quanto que a gente tem de essênio, que muitas vezes a gente se isola da sociedade, quanto que de fato a gente é gentil, Galileu, quanto que a gente é gentil de ser estrangeiro, mas ainda não é o Galileu de ser natural, simples e autêntico. Então Joana diz, enquanto a gente não fizer o despertar da consciência e não tiver coragem de olhar para dentro, é provável que se Jesus venha de novo e que se Jesus passe por nós, é bem provável que a gente seja um desses e a gente não se identifique como o pescador que largou tudo para seguir Jesus, como Pedro e outros. Pode ser que a gente veja passar Jesus por nós e a gente não perceba, porque nós estamos presos nas outras coisas. Na matéria, no fanatismo, no eremita, no dinheiro, nos prazeres. Se a gente não voltar para dentro, por isso que Joana faz a coleção da série psicológica. É um convite enorme para que a gente se reconheça, para que a gente identifique dentro quais são os meus aspectos em que eu sou fariseu, em que eu sou saduceu, em que eu sou publicano, essênio, enfim, zelote. Quando é que eu sou identificado com uma coisa, com outra? Porque se eu não descobrir isso em mim, como é que eu mudo? Como é que eu faço para me iluminar se eu não descubro onde estão as minhas sombras? Um outro trecho em que Joana fala agora no Ser Consciente, o Ser Consciente, capítulo 8. Naturalmente, a partir daí, ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu. A identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. A superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes, permitem a iluminação. E a próxima meta é a meta que nos vincula com a consciência cósmica. Então, como é que é esse trajeto, esse caminho? Esse caminho é: eu vou me descobrindo para encontrar em mim as sombras que precisam ser iluminadas, para trazer a consciência, acordei da consciência de sono, comecei a perceber em mim sombras, comportamentos que não são bons. Tem hora que eu me vejo sendo fariseu, só da boca para fora, tem hora que eu me vejo sendo saduceu, correndo atrás só das coisas materiais, tem hora que eu sou fanática perseguidora, tem hora que eu sou interesseira e manipuladora para o meu próprio benefício, e por aí vai. Conforme eu vou distinguindo isso, eu posso me vigiar. Cris, lá você sendo o fariseu que fala, mas não faz. Você não acabou de falar isso numa palestra e tá você praticando outra coisa? Olha, acorda da consciência de sono. Outras vezes eu me pego manipulando para aquilo que eu quero fazer no meu grupo seja prevaleça, e daí eu falo, olha eu lá sendo esse publicano que quero tirar proveito de todo mundo em benefício próprio. Não, Cris, a maioria está querendo outra coisa. Baixa a crista, vá pelo bem comum. Se eu não perceber que isso existe em mim, eu não posso vigiar para descobrir
quando isso vai se manifestar. Porque daí eu vou ter consciência, quando eu vejo isso se manifestando, eu falo, não quero mais ser assim. Deixa eu rever a minha conduta, deixa eu reprogramar o meu comportamento. Isso é iluminar a consciência. Eu ter consciência de mim significa que eu tenho consciência das coisas que eu vivia fazendo no automático, que era a minha sombra vivendo através de mim, eu começo a perceber. Percebi eu sendo manipuladora, percebi eu sendo materialista, percebi eu sendo interesseira, percebi eu sendo invejosa, e aí eu posso ir lidando com isso, iluminando, deixando de ser, superando os vícios. Isso é iluminação. E quando eu vou por esse caminho, ao longo de vidas tentando me iluminar, eu estou indo em direção ao que Joana chama de consciência cósmica, que é a consciência que Jesus tinha. É uma consciência inteira. Ela não se deixa manipular, ela não se deixa arrastar, ela não se perde em conflitos próprios, ela está lúcida. O tempo todo Jesus estava lúcido. Ele sabia o que a gente estava querendo manipular, ele sabia o que a gente já tinha feito, ele sabia para onde a gente estava indo, ele estava conectado com Deus, ele estava conectado com ele. Em nenhum momento ele se deixou arrastar por atavismo, automatismo, sombra, conflito, complexo. Essa é a consciência cósmica. E o último livro, Desperte e Seja Feliz, capítulo 30. Desperte e Seja Feliz, capítulo 30. Joana diz: desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, o nosso Natal com ele, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhe as paisagens da aflição, brindando esperança, socorro e paz. Neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o, para que ele siga em ti e contigo por todos os dias da tua vida. Fica aqui esse convite para que a gente faça esse exercício, para que a gente traga Jesus aqui. Talvez seja mais fácil a gente trazer Jesus aqui e a gente sempre trocar os olhares com Jesus. E a gente lembrar o tempo todo de olhar nos olhos de Jesus. Esses olhos, eles vão ser para mim a bússola, porque certamente, muitas vezes, quando eu estiver prestes a tomar uma atitude, muitas vezes, se eu me lembrar de simplesmente olhar para Jesus e se meus olhos cruzarem com os dele, certamente eu vou mudar de opinião, eu vou mudar de posição, eu vou rever o meu comportamento. É uma ótima estratégia, é um ótimo instrumento de autoconsciência e de reforma íntima. É a gente trazer Jesus mais constante com a gente nos nossos passos do dia a dia. Preciso dizer algo para alguém: Jesus, o seu olhar vai me dizer que palavra é a melhor, que momento é o mais adequado. Preciso responder àquela ofensa: Jesus, o Senhor vai me ajudar a achar em mim qual a minha melhor postura, que energia eu devo levar para essa conversa difícil. E quando alguém precisar me perdoar, ou eu precisar perdoar, Jesus, o Senhor me ensinou sobre o perdão. Me ajuda que esse perdão saia da boca para fora como um fariseu, que eu consiga descobrir ele dentro de mim. Que esse Jesus, então, renasça uma vez mais, mas que ele fique perto, que a gente fique coladinho nele e que sempre a gente lembre com frequência desse olhar, dessa troca de olhar com Jesus, para que ele possa nos ajudar na nossa transformação, na nossa reforma íntima, para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele. Um Natal abençoado a você e a toda a sua família.
Que muita luz, muita paz e muito amor seja derramado sobre a vida de todos. Muito obrigado pela parceria, pela convivência desse ano. Foi um prazer para mim. Obrigada, Joana, e obrigada, Divaldo, por tudo que vocês nos oferecem. Que Deus nos ilumine a todos, a todo o nosso planeta. Muito obrigada.